Olá, audiência querida, bem-vindos para mais um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPSI, que sempre traz muito conhecimento com um convidado especial para a gente pensar, para a gente discutir e até modificar as nossas ideias. É ou não é, Tussi? Bom dia. Ih, chamei de Tussi de novo. Era Henrique, cara. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Bem-vindo. Muito bom. Bem-vindos e bem-vindas também. Acho que é muito bom estar aqui sempre falando um pouquinho desses temas que são importantes para a gente, que falamos um pouco do trabalho, falamos um pouco de mente, de conhecimento, comportamento, trazendo sempre uma base científica para a gente poder levar conhecimento para o dia a dia das pessoas. Então, acho que é importante você que está aí assistindo de novo, né? Assine, né? Nossos canais estão aí com nossos episódios completos. A gente vê no nosso Instagram os cortes, mas você tem cortes mais longos e os episódios completos no YouTube, no Spotify. Então não esqueça de estar lá presente sempre, toda semana, quando lança novos episódios para acompanhar o FAPSicast. Muito bem. Curta, se inscreva, compartilhe. E o convidado de hoje eu vou ter uma sessão terapêutica aqui, que eu vinha no caminho, rapaz, braba, discutindo essa questão de que adianta trabalhar tanto, para onde é que eu vou, de onde é que eu vim. E o nosso convidado vai abordar esse tema conosco hoje. Trabalho, propósito. Marcelo Jabbour, bem-vindo. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Henrique. Estou feliz da vida de estar aqui com vocês para bater esse papo. Vamos lá. E a gente também, é uma honra. Estava pensando até hoje cedo, sabendo que ia encontrar você, em como se transformou o mercado de trabalho. No curto tempo, que eu sou super jovem, né, Marcelo? Quando eu era criança, era em branco e preto a coisa ainda. Mas quando eu era criança, tinha algumas profissões que eu não sabia que elas iam acabar. Ainda tem alguns resquícios, como, por exemplo, o sapateiro, que ainda existe um ou outro, mas a gente não vê essa profissão se renovando, né? E outras profissões que a gente nunca ia imaginar surgiram, como, por exemplo, o mídia social. A gente nem sonhava com a internet e essas coisas, né? E como eu tô no mundo só há pouco tempo, eu não sei se isso é normal, né? Se as profissões vão desaparecendo e aparecendo profissões novas. É assim que gira a roda mesmo? Então, interessante isso. Tem um dado da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos, dado de 2018, 2019, imediatamente anterior à pandemia, que dizia o seguinte, que 65% dos jovens que hoje estão no ensino fundamental, 65% a 70% dos jovens que estão no ensino fundamental vão ter um emprego no futuro que ainda não foi inventado. Então, imagine isso antes da pandemia. Esse dado de 65% a 70%, um dado da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos. Quer dizer, depois da pandemia, tudo se acelerou, né? Porque hoje a gente está falando em especialistas, um cargo, né? Funções futuras para ontem já, né? De especialistas em inteligência artificial, né? Então, nós estamos falando de especialistas em chat GPT, para conseguir espaço no mercado de trabalho. Então, é esse o contexto. É evidente que tudo que envolve prestação de serviço num nível muito relevante, nas áreas de saúde, por exemplo, que demandam um cuidado, e o ser humano está precisando de cuidados cada vez mais importantes, de melhor qualidade. Então, tem algumas atividades que vão seguir sendo muito demandadas, eu acredito, e talvez mais demandadas do que nunca. Mas, por outro lado, essa necessidade de adaptação, né? Porque as coisas seguem andando para frente. Eu não sei se andar para frente é necessariamente andar para o que é melhor, né? Mas certamente tem um processo de mudança contínua, de adaptação. A única coisa de garantido que nós temos é a impermanência, né? Tudo está mudando. E aí a nossa capacidade, sem muita angústia, né, Sueli, Henrique, sem muita angústia, mas de entender o contexto com razoável antecedência e procurar as adaptações naquele mercado de trabalho, naquela carreira que a gente escolhe. Isso é muito importante, penso, porque a gente ainda está muito atrelado a uma necessidade de controle e a gente ainda procura carreiras que vão durar, sei lá, por toda a vida. Né? Hoje a gente pensa muito, por exemplo, nos cargos concursados. Vai pelo concurso que é garantido, mas também já não é mais assim, né? Ah, com certeza não, com certeza não. E é interessante isso, porque, de novo, é o ser humano buscando alguma coisa que ela é, na essência, ilusória, né? Porque a segurança, né? A insegurança é o padrão. E também não há problema nisso. Né? Não há problema nisso, porque é assim que é. A questão, uma frase que eu não vou me lembrar
o autor ou a autora, que diz o seguinte, que o problema não é o problema é como a gente enxerga o problema, né? Então, quando você entende que uma coisa vai ser segura, começou mal, né? Começou mal. Inclusive, essa carreira em órgãos públicos, nós não sabemos, inclusive, como é que vai ficar a condição da previdência, por exemplo, para o futuro. A demanda por esses serviços que hoje são prestados nos órgãos públicos, será que a gente vai precisar desses serviços, né? Será que vai precisar dessa quantidade de pessoas? Será que com essa evolução da tecnologia, esses serviços não vão ser em boa medida automatizados, né? Então, e aí? E depois disso, né? Como é que vai ficar o orçamento das cidades, dos estados e da federação? Então, assim, tem tanta coisa para acontecer. Eu penso que é interessante a gente seguir aquilo que a mente e o coração mandam. Mas, por outro lado, entender que as mudanças não são necessariamente uma ameaça, né? Porque às vezes a pessoa quer a segurança porque entende que a mudança é uma ameaça. E muitas vezes a mudança é uma oportunidade, uma janela maravilhosa que se abre e a gente está ali fechado, né? Então, olhar também pelo lado positivo, né, dessas adaptações todas. Eu acho que existe essa questão até que as pessoas acham que equilíbrio é uma coisa estática, né? O próprio conceito de equilíbrio é quando você coloca forças diferentes estáveis, né? Mas a gente tem a ideia do movimento contínuo. Não tem como ter equilíbrio, né, sem ter um movimento. E nesse sentido a gente percebe que o que vai ressaltar para a gente no dia a dia ainda é a característica mais humana, que é a criatividade, a forma como o indivíduo executa aquilo que está fazendo. Essas características, existem competências que hoje são mais importantes no teu ponto de vista? O que as pessoas deveriam buscar desenvolver? É interessante, Henrique. Interessante porque talvez a criatividade nunca tenha sido tão demandada, né, quanto nos últimos anos. Então, algumas características importantes assim, para o exercício da criatividade que eu vejo, né, na minha avaliação, uma delas, primeiro, é o que a gente pode chamar de pensamento criativo, né? O que é o pensamento criativo? É estar aberto para muitas possibilidades, né? Tem gente que entra numa reunião, numa discussão, entendendo que ou é preto ou é branco, né? Ou é A ou é B. E os tons de cinzas, né? Não só 50, mas os infinitos tons de cinza nos ajudam a encontrar um caminho melhor, mas é preciso respeitar, talvez, as muitas possibilidades. Então, um ponto é essa tolerância, né, a muitas alternativas, porque aí você se coloca à disposição de ouvir as pessoas, né, colocar suas opiniões e aí, somadas ou multiplicadas, você encontrar o melhor caminho. Agora, quem entende, não, é isso e fim, pronto, acabou, não, já decidimos aqui, já chegamos numa melhor alternativa muito precocemente, falta de pensamento criativo, então vai ter também falta de alternativa, de opções. Um outro ponto importante também para o exercício da criatividade, quer dizer, não basta só ter o pensamento criativo, que muitas vezes a gente acredita artistas, né, com pensamento aberto e tal. Não basta, é preciso também motivação. Porque, às vezes, a pessoa até tem um pensamento mais aberto para muitas alternativas, mas não está muito afim, né? Não está com vontade de buscar essas novas possibilidades, esses novos caminhos. Até tem a capacidade de se abrir para possibilidades distintas, mas não tem vontade. E se não tiver vontade, não tem o exercício da criatividade bem feito. E um terceiro ponto, talvez a gente chamar de tripé, pensamento criativo, motivação, e um terceiro ponto que eu considero importante é perícia. Ou seja, perícia talvez seja uma palavra muito forte, mas um conhecimento específico sobre aquilo que você está decidindo ou buscando, né? Então, quando faltam muitas informações, o indivíduo, de repente, quer mudar de carreira. E aí tem abertura para muitas possibilidades, está motivado ou motivado a buscar alguma coisa, mas não tem conhecimento, não buscou conhecimento de base para ajudar nessa tomada de decisão. E aí ficamos perdidos quando não temos conhecimento suficiente. E um último raciocínio dentro dessa linha, Henrique, é que muita gente coloca a criatividade como algo do indivíduo, né? Ou ele tem ou ele não tem, né? Ou ele tem aptidão para ser criativo, ou não vai ser criativo ou criativa nunca. E tem um cientista, que eu não vou me lembrar o nome dele aqui, talvez depois, se a gente conseguir, numa edição, colocar aqui o nome, eu não vou correr o risco de falar o nome dele errado. É um dos maiores especialistas na psicologia em criatividade.
E ele fez uma enquete com outros 158, se eu não me engano, cientistas da psicologia também especialistas em criatividade, pelo mundo. Então, esse grande especialista na psicologia, mais especificamente em criatividade, fez uma enquete com uma pergunta simples. Para outros tantos, mais de 150 especialistas em criatividade, a pergunta era: qual é o principal fator no ser humano para o exercício da criatividade num nível eficaz e eficiente? E, na verdade, como resposta nessa enquete, vieram 2 fatores: persistência e resiliência. Então, a gente entender que criatividade não é um exercício, não é, né? É cair na minha cabeça, num lampejo, alguma informação que seja relevante, uma tomada de decisão mais inteligente. Mas, na opinião dos especialistas em criatividade, é persistência, que a gente pode também levar para perseverança, para buscar, né, essa melhor alternativa. E, além disso, a resiliência, porque, né, você vai, toma uma iniciativa ou pensa num caminho, ele não dá tão certo, tem lá a frustração, e como é que a gente volta depois dessa frustração para tentar seguir buscando os melhores caminhos, né? Então, criatividade é essencial e depende muito mais de ralação, transpiração do que, né, inspiração. E parece também, quando você fala, né, a gente está falando de trabalho, as pessoas falam um pouco de propósito, né? E a gente pensa que, na verdade, eu sempre falo que ou a gente tem um propósito ou a gente vai trabalhar sem querer, né? Então tem que trabalhar de propósito, né? Então vamos trabalhar de propósito com um objetivo qualquer de mudança, porque o ser humano está aqui para evoluir, crescer no sentido de conhecimento e tudo mais. Quando a gente está falando em trabalho e propósito, como que esses propósitos pessoais vão se encaixar nos propósitos de uma empresa? Esse é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio grande e me parece um desafio eterno. Porque, primeiro, pelas diferenças, quando a gente fala de propósito, tem na base dos propósitos os valores, né? Então, quer dizer, o que eu quero para a minha vida? Porque a gente fala de propósito na carreira, mas ela não está desalinhada, não pode estar, né? Muitas vezes está, mas não deveria estar desalinhada com o que eu quero para a vida como um todo. E aí a questão, a gente entra nos valores. E se nós, seres humanos, entre os quase 8 bilhões, temos diferenças importantes nos valores, mesmo que sejam valores parecidos, né? Família, segurança, dinheiro, lazer, né? Carreira. Então, temos valores parecidos, religiosidade para muitas pessoas. Então, os valores são parecidos, mas o ranking muda. E quando o ranking muda, as ações, os pensamentos mudam, né? As ações mudam. E aí, quer dizer, entre os seres humanos, esses bilhões todos, nós temos diferenças no ranking, nos valores e no ranking deles, na hierarquia, que dirá entre vários funcionários de uma empresa. E a empresa, que normalmente a gente chama a empresa, nesse caso do propósito, dos valores, a gente está falando especialmente ou de fundadores, né? Ou das lideranças mais importantes, que acabam ali dando a cara, o jeitão da empresa, né? E esse propósito, esses valores e tal. São os valores do fundador, né? Exato. A história que está muito imbuída na cultura organizacional, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente vai imaginar que o mais adequado é que todas as pessoas, o mais adequado é que todas e ninguém é um negócio meio difícil de acontecer, mas que todas as pessoas estivessem alinhadas com aquela cultura da empresa. E isso é evidente que não acontece, porque se as pessoas dentro da mesma casa não têm diferenças dos valores, que dirá dentro da empresa, mas que a gente busque um alinhamento mais próximo possível. Ou eu costumo dizer o seguinte, que o desalinhamento seja o menor possível, né? Porque aí a angústia, o sofrimento, aquela coisa de passar mal de ir para o trabalho, e às vezes não é pelo trabalho, pela atividade, às vezes sim pela atividade, mas às vezes pelo ambiente, né? Às vezes pelo que se vive dentro daquela empresa, na relação com as outras pessoas do trabalho, na relação com o cliente, na relação com fornecedores, na relação com a comunidade, com a sociedade, muitas vezes que aquela empresa estabelece. Então, assim, quanto mais alinhados formos com os valores da empresa e com o propósito da empresa, menor é a angústia e maior é o prazer, maior é a satisfação, maior é a alegria de acordar na segunda-feira para falar, puxa vida, vou trabalhar, né? E também não ter a ilusão de que vai ter um alinhamento pleno,
Porque essa é uma ilusão. Alinhamento pleno. Se a gente não tem alinhamento pleno, às vezes, com os pais, nos nossos valores, com os filhos, com os irmãos, né? Com a esposa, marido, namorado, namorada. Mesmo. Nem com a gente boa, Sueli, excelente. A gente nem discute com a gente. tanto. Exatamente. Por que a gente vai ter um alinhamento pleno de valores e de propósito com a empresa que a gente trabalha? É um tanto de ilusão. Agora, buscar fazer com que o desalinhamento seja o menor possível, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu trabalho com orientação profissional, como psicóloga. Show, né? show. E eu costumo dizer para os meus orientados, principalmente quem está em orientação de carreira, que é aquele sujeito da meia-idade que está se transformando, mudando de opinião sobre muitas coisas, que ele também está procurando a empresa. A empresa está procurando por ele, mas ele também está procurando. Que a gente vai para o mercado, ou quando cai no mercado novamente, tem a sensação de que essa empresa precisa me querer. E eu preciso fazer tudo para me encaixar para que eles me queiram. Mas a gente, então, também tem que levar realmente em consideração os nossos valores e propósitos pessoais na hora de aceitar um cargo. Sem dúvida. Né? E fico pensando um pouquinho aqui, juntando lá com a pergunta que eu te fiz no começo, né? Digamos que quando eu entrei numa certa empresa, eu tenha chegado lá realmente para pagar boleto. Porque no começo da carreira a gente não escolhe muito. Né? A gente vai, vou por aqui que estão me aceitando. Agora, depois de repente, 8, 10, 15 anos, eu começo a perceber essa discrepância de valores. Vale a pena levar isso em consideração, Marcelo? Ou é melhor, já que eu estou aqui há tanto tempo, deixa quieto, vamos quebrar essa pedra? Ou a gente precisa discutir isso para a nossa vida? Tem um viés em tomada de decisão, Suelen, que é o viés do comprometimento, que eu costumo chamar de viés da teimosia. Né? O indivíduo toma uma decisão... aí ao longo do tempo, às vezes dos anos, começa assim a mostrar com mais clareza, olha, esse caminho tá cheio de problema, tá te trazendo problemas de ordem emocional, física, né? Não tá te levando de repente para a vida que você quer viver, você tá tendo aí problemas adicionais no âmbito pessoal, então assim, várias coisas apontando que aquele caminho não é o melhor, mas aí o viés do comprometimento, da teimosia, fala assim, não, já escolhi, é isso que eu defini lá atrás, foi essa a minha graduação, eu fiz uma pós-graduação nisso, agora eu vou até o fim. E às vezes o fim é o fim mesmo, né? Acabando com a pessoa. Exatamente. É o fim da saúde do indivíduo, né? Mental e física. Então, assim, essa reflexão que você propõe é contínua, na minha visão, né? Estimo fortemente que na sua também, quer dizer, a gente buscar aquilo que faça mais sentido ao longo do tempo, né? Eu tenho formação em educação física e tive uma carreira feliz, assim, até os 29, 30 anos de idade, no âmbito acadêmico. Eu comecei a dar aula no ensino superior com 23 anos de idade, né? Eu costumo dizer que algum louco acreditou que eu... Né? Esse louco se chama professor Peterson. Ele acreditou em algum momento que com 23 anos eu poderia ser professor no ensino superior. E eu fiz um aperfeiçoamento em treinamento para atletas, pós-graduação e tal, e segui essa carreira, mas... Com 24 para 25 anos, as coisas começaram a migrar para a área de marketing e gestão. E aí, mas só que já estava assim com uma carreira muito bem desenhada naquela área acadêmica, num nível até nacional, em pós-graduação e tal, mas as coisas foram sinalizando para a outra frente. E o meu prazer cresceu muito para essa outra frente. Honestamente, na maioria das vezes eu não falo da minha carreira e do meu caminho, mas me veio à mente agora para responder sua questão que uma atividade, por mais que ela fosse prazerosa para mim até um determinado momento, passou a ser angustiante. E não era angustiante por conta da situação da empresa, da instituição, que eu adoro até hoje, que eu trabalhava, por minha causa. E aí, eu sigo me angustiando por quê? Né? Por quê? Se a gente tem escolha, Marcelo, não é fácil para a maioria dos seres humanos, dos brasileiros. Claro que não, como não é para mim. Os meus boletos seguiam vencendo. E eu tenho profundo respeito pelos boletos das pessoas. Né? Profundo respeito. Só a gente sabe das dificuldades de pagar as contas, de tentar pagar as contas em dia. Então é muito desafiador, muito desafiador. Mas, por outro lado, a gente faz procura desenhar um caminho. Eu falo sempre de construção da ponte. E uma ponte não se constrói em uma semana, em 2 semanas, mas seguir com essa construção para poder, né, deixá-la o melhor estruturada possível, porque ninguém tem garantia de sucesso numa mudança de carreira. Nem na própria carreira tem garantia de sucesso, que dirá numa mudança. Mas quanto melhor estruturada for essa ponte, maior a chance da gente passar por ela e chegar do outro lado, às vezes com surpresas, né, positivas, né, de conseguir até mais do que gostaria. Então, eu cito esse exemplo para dizer que mudança de carreira, sair daquela condição que a gente já tem estabelecida, fortalecida e até um certo status, é difícil para todo mundo.
mas está longe de ser impossível, né? Com organização, planejamento, a gente, no mínimo, diminui muitos riscos, né? E aumenta as chances de êxito. Eu acho que existe aí uma questão importante também da responsabilidade de cada um de se cuidar, né? De pensar sobre esses valores, pensar se realmente os valores estão adequados para aquele ambiente, se o ambiente é adequado aos valores dela e onde ela quer chegar com os próprios objetivos de vida. Nesse sentido que eu vejo que muitas pessoas delegam para a empresa a responsabilidade sobre a carreira dela. Porque se a empresa não der uma promoção, ela vai ficar infeliz. Se a empresa demitir, e parece que ela se coloca ali como numa posição, né, relacionada aí, uma relação de poder, que dá o poder para a empresa, né? A pessoa precisa ter essa responsabilidade com a própria carreira, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quanto mais a alegria da gente, né, e vocês são especialistas nisso, quanto mais a alegria da gente está no outro, né, no que o outro faz, no que o outro deixa de fazer, e pode ser a empresa, pode ser alguém na nossa família, né? Pode ser um amigo, uma amiga. Quanto mais a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso êxito, satisfação está no que a outra pessoa vai fazer, danou-se, né? Então, acreditar a empresa, o próprio crescimento, né? Ou a própria satisfação com o trabalho não é inteligente, né? Não é inteligente. Então, quando eu digo desse exemplo, assim, feliz com o lugar que eu trabalho, mas insatisfeito com a atividade que eu realizo ou percebendo um desalinhamento daquilo que eu quero com aquilo que está acontecendo e com a tendência pelo que vem pela frente, eu buscar, né, olhar para outras alternativas com muita serenidade, né, Henrique? Porque a gente conversando sobre isso aqui, as pessoas ouvindo podem entender que, puxa, chegou a minha hora, agora eu tenho que... Não, calma. Com serenidade, com ponderação, com planejamento, mas certamente deixar na mão de terceiros, no caso da empresa, essa responsabilidade talvez não seja inteligente. Mas, por outro lado, né, e eu trabalho essencialmente com empresas e com lideranças nessas empresas, e muitas vezes ou com presidente, ou com dono, ou com diretoria, e gerência, e por aí vai, a empresa tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida das pessoas, né? Então, aqui a gente não pode tirar a responsabilidade das empresas sobre a vida das pessoas, porque você assume naturalmente, quando contrata alguém, a responsabilidade, né, sobre isso. Também sobre aquela pessoa. Ela tem as responsabilidades dela, mas a empresa também tem. E pensando em ter as pessoas com melhor capacidade de prestação de serviço, é fundamental que as principais lideranças organizem um contexto que a gente pode chamar de plano de carreira, né, de retenção de talentos. O nome pode variar à vontade, mas para as pessoas se sentirem valorizadas ali dentro. Né? Porque não é só responsabilidade do indivíduo. A empresa e as principais lideranças têm o dever de cuidar de planos, de estruturar planos que façam com que as pessoas sintam que estar naquele lugar é melhor do que estar em outros. Né? Porque senão a insatisfação vai predominar. E se a insatisfação predominar, a gente vai ficar apontando o dedo. O fulano é sempre insatisfeito, o outro também não cuida da vida dele e tal, quando o problema é sistêmico. Né? Então, procurando o fechamento para esse raciocínio, tem uma informação de um... Ele foi um dos precursores da ideia do Kaizen, né? Isso nós estamos falando de décadas para trás, de uma gestão mais inteligente, mais otimizada, mais enxuta, inclusive, mas mais otimizada especialmente, que ele coloca o seguinte, que 94% dos problemas que existem em uma empresa são sistêmicos. 94%. Que a gente não considere esse percentual gigante, que a gente fale da maioria, ou da grande maioria dos problemas que se apresentam dentro de uma empresa são sistêmicos. Eles não são individuais. Então, quando você tem uma pessoa ali insatisfeita, outra colar e tal, não adianta ficar apontando o dedo para essa pessoa, para aquela pessoa, entendendo que é aquele ser humano, né, que está criando o problema, entre aspas, né? Que é ele o grande vilão da história ali, ou a vilã, porque, de forma geral, as práticas que já são estruturadas e estruturais, né, dentro daquela organização, elas é que causam a maioria dos problemas. Então, essas principais lideranças, aí eu falo de um conselho, de uma empresa, da diretoria e das gerências, olhar para dentro e verificar os problemas de estrutura, né, sistêmicos que geram aquelas insatisfações. E, às vezes, assim, numa fala
Claro que a gente pode falar de um plano de carreira ou do plano de remuneração, da possibilidade de crescimento, como a gente pode falar de uma liderança no nível gerencial que atormenta a vida de Deus e o mundo. E aí você tem as pessoas, uma pessoa que explode mais rapidamente, com problemas emocionais, por exemplo, e aí aponta-se o dedo para ela é a problemática. Não, mas as outras estão se segurando por enquanto. Né? A gente tem um problema de base que é sistêmico, que é aquela gerência que cria problema com todo mundo, ou que atormenta, ou que dificulta a vida das pessoas. Então, essa reflexão me parece muito, muito relevante. Muito interessante. Fico pensando como a gente trabalha com a terapia familiar e a gente vê isso, né? Que aquele sujeito que está tendo manifestações de desordem, na verdade, ele é o sintoma daquilo que está acontecendo na estrutura do que há, né? E a gente vê que as empresas, às vezes, elas ficam cortando o sintoma. Né? Então, você está reclamando, troca e troca de novo daqui 3 meses. E aí até lembrei de uma piadinha que eu vi recentemente. A pessoa procurando uma colocação de trabalho e na entrevista, o entrevistador pergunta, não sei se pergunta isso ainda, mas eu acho que sim, por que você quer trabalhar aqui com a gente? E ele reverte, né? Não, por que vocês querem me contratar? Por que essa vaga está em aberto? Quais são os problemas que a empresa tem? É muito legal isso. E assim, lógico que a gente não vai fazer isso de fato numa entrevista, mas é algo que a gente precisa pensar. Né? Então, por que essa empresa está sempre precisando? Por que estão sempre trocando, contratando? Pode ter alguma coisa ali mais basal, né, que seja um problema. Exatamente. Queria te fazer uma outra pergunta ainda. Descobri agora, assistindo esse episódio, que eu tenho que ter propósito para procurar trabalho. E aí, que perguntas eu tenho que me fazer para conhecer o meu propósito, se eu nunca pensei sobre isso? Você sabe que eu não sei se tem que ter propósito. Talvez, Sueli, pelo menos eu não sei. Né? O que eu vejo que a pessoa pode ter um propósito, ela pode ter propósitos distintos. Acho que foi o Flávio Gicovati, já falecido. Psiquiatra ou psicólogo, né? O Flávio Gicovati. E ele falou uma vez que a pessoa pode ter o propósito que quiser, inclusive nenhum. Né? Então, assim, esse é um ponto interessante, porque é de uma profundidade. Quando a gente fala, claro, não é um propósito, um objetivo puro e simples. Meu propósito é chegar, né, em tanto tempo até o lugar. Né? Não é desse propósito que a gente está falando. A gente está falando daquilo que dá base mesmo para as nossas escolhas na vida. Né? Então, nesse caso específico, até dada a profundidade, dado esse conflito que a gente tem com a gente mesmo, conforme você falou, talvez fosse colocar uma tarefa além da conta, além da capacidade de execução para a maioria das pessoas. Eu diria para todas as pessoas é desafiador. Né? Eu acredito que aí os bilionários, me vem à cabeça o Bill Gates aqui, que construíram 1000 coisas, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de empreendedorismo e tal. Essas pessoas se questionam todo o tempo com relação ao próprio propósito. Né? Então, eu vejo que assim, se angustiam profundamente. Né? Que caminho está seguindo a minha vida? Então, se eu tenho pessoas que a sociedade, de forma geral, não eu honestamente, mas que a sociedade, de forma geral, avalia como o ícone do sucesso, né? Esses indivíduos que ganham um mundo de dinheiro. Se essas pessoas têm dificuldade com relação ao estabelecimento dos próprios propósitos ao longo da vida, então é natural que outras tantas pessoas, né, tenham também. Agora, o ter dificuldade não significa não buscar encontrar, né? E aí eu vou de novo numa especialidade de vocês que passa fortemente pelo autoconhecimento. Né? Como é que eu vou pensar em propósito para minha carreira profissional se eu não me conheço? Né? E às vezes a pessoa vai buscar o autoconhecimento num teste de 10 minutos. Né? Ela não percebe que é um processo de construção, né? Nós não seremos completos jamais, não é isso? Então, quer dizer, é um processo de construção. Então, esse propósito, na minha visão, passa por uma construção contínua de se conhecer um tanto mais, de explorar isso, que às vezes traz um desconforto danado, né? Tem uma atividade ou outra que eu desenvolvo nos meus treinamentos ou em sala de aula que coloca uma pessoa com ela mesma, né? Para refletir sobre o que eu quero mesmo, o que eu valorizo mesmo, né? O que eu gosto, numa linguagem mais simples, talvez. E aí é uma angústia, né? Muitas vezes é uma angústia. Mas a pessoa, quando se coloca nessa situação de frente, efetivamente,
e se questionando, saem coisas muito legais, muito interessantes. No mínimo, ela descobre qual não é o propósito, né? Qual propósito ela não tem, e o que já é muito interessante. Então, eu vejo, Suelen e Henrique, essa questão do propósito como uma busca contínua, paralela à busca pelo autoconhecimento. E a gente vai tirando algumas nuvens da frente do rosto, assim, né? Porque aí vai ficando menos nebuloso, vai ficando mais claro, a gente pode dizer efetivamente mais claro, e nós vamos fazendo as escolhas de acordo com aquilo que faz sentido naquele momento, né? Naquele momento. Claro que ficar mudando o tempo todo passa a não ser muito saudável para a própria pessoa, mas quanto mais aprofundada ela está naquele conhecimento sobre si mesma, eu estimo que maior a chance de encontrar propósitos mais embasados, aquela coisa da base que você falou, mais fundamentados e aí poder fazer escolhas mais inteligentes. O que eu chamo de inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problema, né? Então, escolhas mais inteligentes são aquelas com melhor condição de resolver os problemas que se apresentam. E, para isso, eu volto na questão do autoconhecimento. Eu penso que está no fundamento, né? Me parece, às vezes, e isso eu tenho notado cada vez mais, quanto eu mais vejo pessoas em empresas, mais novas, eu percebo muita romantização. Se romantiza muito, né? Se romantiza o trabalho, que o trabalho tem que ser um trabalho maravilhoso, e romantiza-se muito de que a empresa tem que ser parecida com uma startup. Eu questiono muito isso, até porque eu acho que o modelo de startup seria desnecessário no Brasil. Com tanta criatividade, com tanto esforço, toda empresa aqui é uma startup, né? Para chegar lá. Então, acho que se romantiza muito vários conceitos e aí as pessoas deixam de olhar, como a gente está falando agora aqui, para a própria vida, para os propósitos pessoais e começa sempre a trazer isso para a empresa. Porque quando a gente está falando de propósito, sempre vem à mente alguma empresa com algum propósito e a gente está esquecendo das pessoas. Parece que essa romantização afasta as pessoas da vida real. É um mundo meio que de fantasia que se cria nas empresas hoje. Você pensa que existe muita romantização ainda na administração das empresas? É a ilusão, na minha visão, Henrique, da busca pela perfeição, né? Então, busca-se a perfeição. Busca-se a perfeição na namorada, no namorado, no pai, na mãe, nos filhos, né? No marido, na esposa. Então, busca-se a perfeição no trabalho, na atividade profissional, busca-se a perfeição nas empresas. E aí vem essa ideia das startups, mas aí com essa onda de demissões nas startups, aí parece que a startup não é mais o sonho ou a perfeição. Então, você vê que, por mais que a gente busque esse propósito e todos nós estamos muito focados em ajudar as pessoas nesse sentido, não é só isso, né? É preciso dinheiro para as empresas seguirem em frente, para nós seguirmos em frente. Não que isso venha à frente das outras coisas, honestamente não é assim que eu vejo, mas é muito importante, muito relevante. Então, assim, eu acredito que às vezes é a maturidade, Henrique. Eu acredito honestamente que os jovens que vêm vindo, apesar de muita gente entender o contrário, eu acredito que os jovens que já estão no mercado de trabalho, que vêm chegando, vão ser melhores do que eu na minha juventude. Então, eu acredito muito na juventude. E aqui eu vou falar por outro lado, não é um efeito contrário a isso, não é que eu quero condenar. Mas, por outro lado, a maturidade é que vai dando para a gente mais recurso, referência, né, para enxergar as coisas de maneira mais clara. Então, quanto menos maturidade, maturidade não é só a idade. Tem jovens muito maduros. E tem pessoas que insistem em pensar do mesmo jeito a vida inteira e não amadurecem nunca. Mas a maturidade vai dando essa condição de reduzir o romantismo, de entender a realidade. Isso não implica em abandonar sonhos, né? Em buscar uma vida profissional digna, que faça a gente vibrar no dia a dia com ela, mas entendendo que a perfeição não é do planeta, né? A perfeição, talvez o planeta até tenha a sua perfeição, mas nós humanos bagunçamos a coisa para valer, né? Então, assim, a gente ter esse entendimento de que, eu concordo contigo, que a romantização, ela acontece muitas das vezes, e eu vou chamar de romantização sair um pouco do que é mundo real, né? Se iludir. Então, os problemas, eles são absolutamente naturais, né? E coisas que nos agradam e coisas que vão nos contrariar.
E não é porque nos contrariam, não é porque nos agradam, que é bom, que é o correto, e não é porque nos contraria que é negativo, que é nocivo, que é o errado, né? Simplesmente nos contrariou. Então, ter essa noção, e eu concordo com você integralmente. Nós estamos falando bastante das empresas, mas eu queria trazer um pouco para o âmbito doméstico a questão do trabalho, porque tem alguns trabalhos que são aqueles do cuidado, Sim. né? Do cuidar dos mais velhos ou do receber os mais jovens, os bebês, e estar ali no trabalho doméstico. E tem aquela famosa fala da mãe, né? Ninguém me dá valor nessa casa. Como é que a gente encontra valor? Juntando aqui o que vocês falaram, que a empresa ela tem que desenvolver algo para a carreira desse funcionário. Mas e se a minha carreira é a do cuidado? Como é que eu encontro valor naquilo que eu estou fazendo? Como é que eu revisito o meu propósito para continuar encontrando sentido naquilo? Porque eu entendo que se torna muito cansativo. E realmente não vem recompensas, né? Ninguém vem no final do mês, recompensa no sentido físico, né? Ninguém vem no final do mês e fala, olha, esse bônus aqui porque você deu certinho o remédio para vovó. Né? A criança engordou 3 quilos, está aqui a sua bonificação. Não tem. Né? Como que a gente faz para manter esse tipo de trabalho? Suelen, você... Sabe o que vem à minha cabeça à medida que você está fazendo a pergunta? Que pouquíssimas atividades, e a gente pode chamar de profissionais, por vezes não são reconhecidas como profissionais, mas pouquíssimas responsabilidades são mais relevantes para a humanidade do que essa. De cuidar daquela pessoa que tem carências importantes, físicas, mentais, né? Materiais, poucas são mais importantes, especialmente numa fase mais tardia da vida, na velhice, né? Então, eu tenho meu pai, né? Meus pais, né? Pessoas maravilhosas, e ele cuidou um pouco menos da saúde, e aí sobra para a esposa, né? Nesse caso, feliz de ter uma esposa que é uma pessoa espetacular. Minha mãe, né? É uma pessoa espetacular. Né? Não, mas, é porque é sua mãe, né? Não é porque é minha mãe, não é porque é minha mãe. Mas o desgaste de quem presta esses cuidados é uma coisa, assim, é muito importante, é muito sério. E aí, quando você diz para essa pessoa que tem esses cuidados, que presta esses serviços, muitas vezes desconsiderada na sua importância, de novo a gente volta para a questão do propósito, dos valores, porque se você não tem muito fundamentado dentro de si a importância de cuidar daquele outro ser humano que está dependendo demais de você, para tudo, para colocar comida na boca por vezes, se você não tem esse valor muito fortalecido, sucumbe, né? Porque as outras pessoas, a sociedade já não valoriza, né? Se dentro da própria casa as pessoas não valorizam, e a gente pode estender isso para os profissionais de saúde como um todo, né? Nós temos uma discussão super relevante aí depois do início da pandemia, no caso dos profissionais de enfermagem. Quer dizer, gente, quem ficou por algumas horas num pronto atendimento, sendo atendido por um profissional ou uma profissional de enfermagem, sabe o valor que essas pessoas têm. E não só essas, a gente estende para todos profissionais e todas as profissionais de saúde. É um valor, assim, é monumental, é gigantesco, mas a valorização é muito reduzida. Então, e a valorização material, financeira, a valorização em termos de status, né, também é muito reduzida, e dentro das próprias casas também. Então, assim, é muito uma questão interna de reconhecimento do quanto aquilo é importante, porque nós hoje cuidamos e amanhã, certamente, né, se nada acontecer de muito ruim antecipadamente, nós seremos cuidados também. Então, acho que esse princípio de troca, de interdependência, precisamos das pessoas, as pessoas precisam da gente. Ajudo hoje porque já fui ajudado, serei ajudado no futuro, muito certamente, por pessoas que eu talvez nem conheça. Né? Então, acredito que é esse princípio, para a gente se alimentar em seguir cuidando das pessoas, esse princípio de entender que cuidar do outro ser humano talvez, não sei se tem algo mais valioso do que isso. Talvez seja até a função elementar do trabalho, né? Porque a gente trabalha inicialmente para melhorar nossas condições de vida, né? A gente põe máquina, não é para ganhar mais dinheiro, é para que a gente possa sair mais cedo e curtir a existência. Infelizmente não é o que acontece na prática, mas é a ideia primordial do trabalho, né? A gente até pensa que o ser humano é o único animal que trabalha, a gente reproduz essa fala,
Vai lá ver o castor carregando madeira para construir o seu dique, o passarinho pegando gravetos para construir o seu ninho. Que trabalho isso dá, né? E trabalho de uma vida, às vezes, da formiga, da abelha. Exato, exato. Que o trabalho traga essas recompensas, né? Que ele seja fim, mas que ele seja um belo meio, né? Que ele seja um belo meio para a gente fazer outras tantas coisas prazerosas, né? Agora, conhecendo Marcelo Jabbour, esse profissional fantástico que acumulou muita experiência, vou soltar o spoiler que vem um livro por aí. Conta pra gente um pouquinho o que é que está acontecendo, o que está te motivando, quais são os temas desse livro. Ô Henrique, eu não falei desse livro ainda e fico feliz de você perguntar e meu agradecimento pelas palavras, bondade sua. E o livro, rapaz, ele tá coisa de poucos, talvez 30, 40, 50 dias estourando, ele deve ser lançado. O título do livro é 12 compromissos para uma vida mais leve, alegre e produtiva. Então, eu falo ali do mundo do trabalho, mas eu falo essencialmente de vida, né? Eu falo dessa vida efetivamente mais alegre, com mais leveza, né? Com mais leveza, com mais eficiência. Porque se a gente tem eficiência e leveza, a eficiência na ideia de fazer mais com menos, de não se desgastar desnecessariamente, né? E a leveza está associada a isso, a essa eficiência, essa produtividade. E com alegria. Alegria não significa ter só momentos alegres, só momentos felizes, porque essa é outra ilusão. Mas ter predominantemente momentos alegres, né? Predominantemente momentos alegres. Porque não precisa ter, né, na predominância, momentos de desgastes tensos e sofridos, né? Então, eu trago esses compromissos, discutindo pouco a pouco, eles também vão falando um com os outros ali, os compromissos, né? No sentido de despertar as pessoas para isso, né? Essencialmente está muito em como a gente enxerga as coisas, em como nós lidamos com as coisas no dia a dia, né? Essa responsabilidade de entender que o melhor para a gente viver uma vida mais leve não está fora, né? O mais importante não está fora, as coisas sim estão fora. Não adianta a gente falar, vou ter uma vida leve vendo as pessoas sofrendo numa guerra na Ucrânia, né? Ou em qualquer outro lugar do planeta, que seja no mundo árabe, que seja na África, que seja em qualquer lugar do planeta. Eu não vou ficar com uma vida leve percebendo que uma pessoa muito querida está passando por um problema de saúde seríssimo, seríssimo. Então, não entender que vai ser só leveza que a gente vai encontrar. Nós vamos ter bastante dificuldade, mas dentro desse contexto, encontrar caminhos, e caminhos não ilusórios, caminhos muito racionais. A minha sugestão é sempre essa, caminhos muito racionais, que nos fazem ter uma vida que possa ser vivida com mais alegria, né? São passos muito importantes, porque as pessoas esquecem de trazer felicidade mais vida, né? Eu acho que felicidade faz parte, deve fazer parte da vida. Eu acho que isso é uma demonstração de sabedoria, de conseguir olhar para as coisas dentro do horizonte mais extenso, né? Sim. Ampliar um pouco o olhar das pessoas. E se você fosse dizer para uma pessoa hoje que está trabalhando hoje, super desgastada, né? Cansada de trabalhar, que não vê mudança na vida dela, qual é o primeiro passo para ter uma mudança na vida profissional? Essa ideia do primeiro passo é uma responsabilidade grande, né? Mas o grande ponto, assim, a gente volta para a questão do autoconhecimento, do entendimento do que quer, talvez seja uma consequência, mas do que se é, e do que se é, assim, não é uma atividade fácil, mas o que para mim é importante, né? Eu penso que antes desse passo tem pouquíssimo, se é que tem. Quer dizer, o que é importante para mim? O que faz sentido para mim? O que me traz mais vontade de acordar, né, no dia a dia? Porque sem essa resposta, dificilmente a gente dá passos que a gente se sustenta no caminho, né? A gente dá alguns passos, 2, 3, 4, e depois, pumba, quer mudar de novo, quer mudar de novo, quer mudar de novo. Então, primeiro, entender o que é importante para si, né? Eu entendi que para mim é importante trabalhar com atividades de cuidado com outras pessoas. Para mim é importante atividade que envolva evolução do conhecimento, né? Conhecimento em qualquer que seja a área. Então a pessoa, ou na comunicação, puxa, para mim é importante trabalhar com comunicação, com emissão de mensagens. Então, assim, a pessoa vai entender o que é importante para ela, e não que isso signifique que ela vai mudar do dia para a noite.
Né? Então, eu entendi o que é importante e, a partir daí, talvez um segundo passo, vem a ideia de entender o contexto daquilo que é importante para mim, como atividade profissional, também pessoal, mas como atividade profissional, e procurar caminhar no sentido do que a gente chama de forma ampla de planejamento. Né? Porque à medida que eu sei o que eu quero, eu estou ali perto, quem sabe, de um propósito, de algo mais amplo, ou de um objetivo, de uma meta. Né? A gente discutia aqui antes de iniciar o nosso bate-papo sobre a sua experiência no Aconcagua, por exemplo. Então, você define uma meta que seja mais específica e aquilo já te dá um ânimo melhorado para buscar. E aí vem a questão do plano, porque não adianta definir uma meta mais ou menos arrojada e não ter um plano para isso. E aí vem a organização, vem um cronograma. Dentro desse cronograma entra a disciplina de execução. Pode parecer uma conversa pronta o que eu estou dizendo aqui, né? Aquela coisa assim, perguntou isso, eu respondo isso. Não, mas é a mais absoluta realidade. Mais absoluta realidade. É o entendimento efetivo de quem a gente entende que é, no sentido mais amplo, daquilo que nos agrada, né? Aquilo que nos motiva um tanto mais, definir essa meta, depois da meta, pensar num plano, cronograma de atividades e cumprir com disciplina. E revisando, inclusive, tem coisa que não está dando certo, vou lá e ajusto. Não está dando certo ainda, vai lá e faz algum ajuste que é possível. Porque também, às vezes, as pessoas julgam a tomada de decisão. Eu defini esse caminho, mas eu tomei a decisão errada lá atrás. E às vezes não foi a decisão. Foi o caminho mal trilhado, né? A pessoa não se envolveu o suficiente, e aí quando não dá certo, ela fala, minha decisão foi equivocada. E muitas vezes não é a decisão. Muitas vezes é o envolvimento mesmo com o dia a dia. E aí vem o dia a dia, e o dia a dia vai exigir da gente mais do que qualquer outra coisa, né? Porque vai ter alguém fechando a gente na esquina, vai ter uma buzina, né? Vai ter uma notícia que nos desagrada, né? Que a gente está ouvindo o rádio, de repente vê uma notícia e fala que injustiça, né? E injustiça social, injustiça especialmente com pessoas menos favorecidas, injustiça sobre vários aspectos que vão nos incomodando, os boletos que vêm errado, normalmente vêm errado para cima, ou que venham em grande quantidade, porque a gente esqueceu do que comprou também no cartão de crédito, mas essas coisas todas também tendem a nos provar no sentido de disciplina, de continuar com a disciplina para executar aquilo que foi combinado, né? Então, entender que vai ser assim, e aí se lembrar disso, né? Se lembrar disso, e cada um com as suas referências para se manter firme no propósito, mas definiu, cumprir da melhor forma possível para poder, ao final, né? Entender se era ou não o melhor caminho, mas para isso é preciso cumprir e cumprir bem. Você falou 3 vezes uma palavra muito importante sobre a qual as pessoas perguntam muito para a gente na clínica, como é que eu faço para ter disciplina? Talvez a gente quer perguntar eternamente aqui para você, Marcelo, mas talvez essa seja uma última pergunta para o episódio de hoje. Como é que se desenvolve, como é que se pratica, como é que se tem disciplina? As pessoas entendem que isso é necessário para prosseguir, mas não conseguem fazer. Qual é o segredo? Tem? Eu não sei se um segredo, mas as pessoas, eu vejo que tem uma questão assim de desejo e apego. O budismo fala muito sobre desejo e apego, né? E aversão. Então, desejo assim, eu quero aquilo e eu só fico feliz se eu tiver aquilo. O apego eu consegui agora, nossa, meu Deus, eu não posso perder em hipótese nenhuma. E aí um sofrimento doido por conta disso. E o apego e a aversão, Suelen, eu percebo que ela tem uma relação estreita com a disciplina, ou com a falta de disciplina. Que a aversão é a seguinte, se é chatinho, eu não faço. Né? Se me incomoda, eu não quero. Lavar louça, não gosto, eu gosto de comer. Lavar louça eu não gosto, né? Fazer comida também não. Se ela vier pronta e tiver alguma coisa que lave a louça, fica legal. Arrumar a cama não me agrada deitar na cama arrumada. Então, quer dizer, eu estou sendo irônico aqui para dizer que as pessoas têm muitas aversões. Aversão, por exemplo, dentro da empresa, preencher um relatório.
Né? Tem um relatório de despesa que precisa ser preenchido. Né? Toda a data, assim assado. Tem uma planilha que precisa ser feita. Tem o exercício físico que precisa ser feito. Né? Eu gosto... nossa, eu queria ter o corpo, a saúde daquela pessoa, mas eu não gosto do exercício que ela faz. Eu não gosto da dieta, né? É mais saudável. Eu prefiro o torresmo, né? a alimentos mais saudáveis. Né? Eu prefiro o refrigerante à água. Então, assim, a aversão àquilo que eu não gosto faz com que falte disciplina. E é preciso gerenciar a aversão. Eu não gosto... Uma coisa que eu não gosto, assim, que eu não tenho grande satisfação na minha carreira toda, é corrigir prova. Né? Então, assim, e eu corrijo prova desde os meus 23 anos. Então, como eu tenho 35... Não, mais, né? Então, assim, há quase... Já vai fazer 30 anos que eu corrijo provas no ensino superior, em cursos de pós-graduação, nos últimos 18 anos, essencialmente. E aí? Aí falou assim, mas você não gosta de corrigir prova, é só parar de corrigir prova. Não. Para parar de corrigir prova, eu tenho que parar de dar aulas. Então, eu não vou parar de dar aula, porque eu adoro dar aula. Só que dando aula, tem também a correção da prova. Então, é preciso disciplina para corrigir a prova. É preciso reduzir ou gerenciar minha aversão à correção de provas. Porque quando eu corrijo prova, eu lido com algo muito importante, que é a vida das pessoas que fizeram aquelas provas ali. Então, eu preciso ter muita responsabilidade sobre aquilo. Então, aí o que eu faço, honestamente, para ter disciplina, eu afasto todos os estímulos para eu me desconcentrar. Eu desligo o celular, ou pelo menos tiro todas as notificações. Se eu estou corrigindo as provas, normalmente no computador, porque elas são todas online, eu também tiro as notificações, eu saio dos e-mails, não deixo lá a mensagem de WhatsApp ou o que quer que seja. Por quê? Porque ali é um momento de disciplina. Então, a mesma coisa para lavar a louça. É a mesma coisa para cumprir com uma tarefa que não me agrada. Então, assim, me parece que o ser humano é muito frágil quando o assunto é aversão. Eu não gosto, eu não quero. Eu não gosto, eu não faço. Não gosta, precisa fazer. Fazer. E cuidar de eliminar os outros fatores que nos tiram a concentração. Então, né? a disciplina é uma escolha cuidadosa, não é um negócio que eu vou acordar querendo. Vou fazer tudo o que preciso. Exato. Você precisa escolher esse caminho. Exatamente. E entender o seguinte, que aí vem a ideia da aversão que faz muito sentido para mim. Eu tenho aversão a isso, eu não gosto, ok, é preciso. Sem isso, eu chego onde eu quero, não. Então, né, engole o choro aí, né? Engole o choro e vamos colocar em prática. Eu acho que essa mania de fatiar a vida em pequenas coisas, né? Eu acho que a gente está falando mais de processos e não só de produtos, né? A gente está sempre envolvido em algum sistema, como na ecologia. Então, corrigir prova é parte de ser professor. Ser professor é um processo maior. Isso. E isso que a gente tem que olhar. As pessoas querem só o produto sem encarar o processo, né? Perfeitamente. Eu quero só o bônus, né? Eu quero o bônus, aquilo que eu gosto. Me dá o que eu gosto, né? Eu trabalho com muitas equipes comerciais. E as equipes comerciais gostam de vender. Gostam de estar no campo, gostam de estar na rua, gostam de estar no cliente. É isso que eu faço. Mas aí tem os relatórios para serem preenchidos. Mas isso tira tempo. Não, mas tem aqui as prestações de conta. Mas isso... Então, tudo que é burocrático, o indivíduo fala, não, isso eu não gosto. Não gosta, mas faz parte do seu pacote. Então, se organize para fazer isso bem feito, para você, inclusive, ter a mente limpa para atender seu cliente da melhor forma possível quando estiver lá. Agora, só fazer o que eu gosto, né? O Messi tem que marcar. Imagine, o Messi tem que marcar. O Neymar tem que marcar. O Vinícius Júnior tem que marcar. O Cristiano Ronaldo tem que marcar. E eu não quero preencher meu relatório? Né? Como? Então, quer dizer, todos nós temos ônus e bônus, né? Então, é assumir essas responsabilidades. E ter muita paciência, que o bônus pode demorar para vir, né? É isso. Geralmente, os melhores bônus vêm a longo prazo, né? Não é tão rápido quanto as pessoas gostariam que fosse, né? Henrique, eu tenho dois P's que eu considero altamente relevantes. Que um é perseverança e o outro é paciência. Perseverança para seguir buscando aquilo que a gente acredita. E paciência exatamente pelo que você falou. As coisas não vêm necessariamente no nosso tempo. Às vezes vem até antes. Às vezes até antes, mas não no nosso tempo. E muitas vezes vem depois. E aí é perseverança e paciência. E aqui é absolutamente racional. Não é uma conversa assim, um papo motivacional. Não, absolutamente racional. Perseverança e paciência, né? Para que a gente encare o mundo
como ele efetivamente é. E se a gente perguntar, se nós perguntarmos para pessoas que conseguiram resultados muito interessantes, e aqui eu estou falando que pode ser dentro da nossa casa, na nossa família, né? O pai, a mãe, tio, tia, irmão, quem quer que seja. Se nós perguntarmos para pessoas que nós admiramos o que é que as fez chegar onde elas chegaram, e aí pode ser no âmbito profissional ou âmbito pessoal, elas não vão falar, fica tranquilo, deixa a vida te levar. As coisas vão acontecendo naturalmente. Ninguém vai te dizer isso. As pessoas vão falar assim, persistência, perseverança, paciência, né? Normalmente vem assim, paciência, filho, quando tem um carinho no meio, mesmo não sendo filho, né? Ou filha. Paciência, porque vai trabalhando, encontra os seus caminhos, se dedica àquilo que você entende que é importante, que as coisas vão clareando cada vez mais à medida que você vai se exercitando, né? Vai fazendo o que precisa ser feito. E as coisas vão acontecendo e de forma geral nos surpreendem, né? Com esse propósito, com essa ideia mais clara, as coisas tendem a nos surpreender. Muito bem. Trazendo os 2 P's, perseverem, continuem assistindo o FAPSicast, tem muita coisa boa vindo por aí, e paciência, porque vai sair logo logo o livro do Jabbour e a gente vai aqui trazer para vocês depois a novidade. Coisa boa. A gente queria passar com certeza o dia perguntando, porque tem uma fonte aí inesgotável, né, de conhecimentos que são preciosos. Por isso já fica o convite para você voltar numa próxima oportunidade e falar de mais temas como esse, talvez trazer a liderança, né, para a gente conhecer seus pontos de vista e beber de tudo isso que é fantástico. Obrigada, Marcelo Jabbour, por ter aceitado o convite do FAPSicast. Eu que Obrigado agradeço, mesmo. gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Vocês são espetaculares e virei sempre. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Henrique. Vamos lá. E espero você no próximo episódio, hein? Todo mundo colado aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Acompanhem todos os nossos cortes e até o próximo FAPSicast. Até lá. Tchau, tchau.